Investir através de fundos de investimento, vale a pena? Sou Natália Arizona e nesse vídeo eu quero te contar dos meus testes e conclusões investindo através de fundos de investimento para tu não cometer os mesmos erros que eu. Imagina que legal seria se a gente tivesse um investimento onde a gente pudesse colocar dinheiro todos os meses sem ter que ficar analisando, que ele crescesse constantemente, que ele sempre multiplicasse o nosso dinheiro, que ele não vencesse também, né? Então que o dinheiro ficasse investido ali até a gente pedir resgate. E para melhorar, que a gente pudesse colocar isso em débito automático. Fantástico, né? O problema é que isso não existe. Se existisse, todo mundo colocaria o dinheiro nesse investimento e pronto, não precisaria desse monte de conteúdo sobre investimentos. O mais próximo que existe desses investimentos são os fundos de investimento, só que aqui a teoria é bem melhor do que a prática, infelizmente. Um fundo de investimento é um grupo onde várias pessoas colocam seu dinheiro e uma gestão profissional escolhe os investimentos para todo mundo. Essa gestão vai também mexendo na carteira, sempre buscando melhores investimentos para dar mais rentabilidade para esse grupo. Então, a tua parte é colocar o teu dinheiro lá, deixar ele quieto trabalhando para ti e, claro, pagar uma taxa por isso que vai sendo descontada lá do dinheiro. A gente não sabe exatamente onde o dinheiro está investido, mas a gente sabe qual é o tipo desse fundo, a gente escolhe qual é o tipo desse fundo. Então, eu vou ter fundos lá da renda fixa, fundos de ações, fundos multimercado, que é um mix de renda fixa e renda variável, mas a gente não vai saber exatamente quais são os investimentos que existem lá dentro. Fundos de investimento não têm vencimento, então o dinheiro fica investido pelo tempo que tu quiser, até tu pedir resgate, e eles costumam permitir que a gente faça um débito automático, que a gente agende esse investimento automático todos os meses. Eu já investia há alguns anos, já tinha tido fundos de investimento que tinham rendido mal para mim, e eu já tinha desistido dessa ideia do investimento ótimo. E daí eu comecei a acompanhar uma pessoa que falava muito sobre fundos de investimento, que ela tinha uma teoria bem interessante, que era: por que que eu, que tenho outro foco, que trabalho com outra coisa, vou gastar o meu tempo e tentando escolher investimentos vencedores, se eu posso delegar isso para uma gestão profissional, para alguém que trabalha com isso, que está sempre olhando para o mercado e consegue escolher melhor do que eu, né? Eu acompanhei ela por um tempo, gostei dessa lógica, gostei desse jeito de pensar e resolvi fazer um teste para ver se na prática funcionava tão bem quanto na teoria. Eu gosto de estar sempre aprendendo, sempre melhorando, sempre facilitando a minha vida, e esse pareceu um ótimo jeito de facilitar o investimento, especialmente na parte de renda variável, porque ficar escolhendo esses investimentos é bem complexo. Então eu poderia delegar isso para alguém que entendia melhor do que eu, pelo menos na teoria. Mas daí começou o problema. Como é que eu escolho? Fundo de investimento é um mundo muito grande. Basta tu entrar na tua corretora, dá uma olhada aí na parte de fundos de investimento. Olha a quantidade que tem. Como é que a gente escolhe isso? Eu teria que olhar para o passado de vários desses fundos, ver como é que eles renderam nos últimos pelo menos 5 anos, como eu estou falando de renda variável, idealmente 10 anos, ver como é que eles passaram por crises, ver como é que eles passaram por bons momentos de mercado, como é que foi o rendimento nessas épocas, e também entender a cabeça da gestão, como é que eles estão pensando, como é que eles estão escolhendo esses investimentos. Ou seja, delegar esse investimento ia me dar um trabalhão que eu não estava disposta a ter. Aí o que eu fiz foi comprar o produto dessa especialista, onde ela analisava os fundos, conversava com a gestão e indicava quais eram os melhores fundos. Na teoria, ótimo, na prática, quando eu comprei esse produto, eu descobri que era muito grande, mesmo o mundo dos fundos bons ainda era muito grande. E eu descobri um negócio que eram as subcategorias. Então, por exemplo, eu poderia ter 5 fundos multimercado que teoricamente investem na mesma coisa, né, multimercado. Só que cada um deles investindo em coisas diferentes dentro dessas regras do multimercado, cada um deles rendendo de formas diferentes e inclusive de formas complementares. Então não é legal eu investir em um fundo multimercado, eu precisava ter um conjunto deles, só para dar um exemplo. E daí o negócio foi tomando proporções um pouco mais complexas do que eu imaginava. Eu fiquei meio maluca tentando decidir qual que eu escolhia, quais eu escolhia daquele monte de fundos teoricamente bons, vi um monte de live de conteúdo e no final eu escolhi um fundo de ações e um fundo multimercado para fazer um teste. Já se passaram 4 anos e pouco desse teste, que não foram os melhores 4 anos para renda variável, mas foram anos muito bons para renda fixa. E a minha conclusão é que se meu dinheiro tivesse ficado na renda fixa, eu teria mais dinheiro agora. Estou sendo injusta? Provavelmente. Até porque 4 anos não é tempo suficiente para renda variável e eu também tive um timing péssimo de mercado na hora de começar a investir. Eu cometi o erro básico de quem começa a investir na renda variável, que é começar a investir na alta, que é exatamente quando todo mundo está falando sobre a renda variável, é exatamente quando todo mundo está ganhando dinheiro. E é quando a maioria das pessoas começa a investir lá.
e é por isso que eu aviso muito sobre isso. Então eu comecei a investir e alguns meses depois veio o Covid, derrubou a bolsa lá pela metade, então eu perdi metade do meu dinheiro que estava ali na parte de renda variável, basicamente. Menos mal que eu já tinha estudado, já tinha entendido um pouco mais sobre a renda variável, tinha entendido também que as quedas fazem parte, que quando tem uma queda e tu vende na queda, aí tu realmente toma prejuízo e tu não consegue ter a recuperação dessa queda. Então, quando teve essa grande queda, eu até investi um pouco mais para tentar dar uma melhorada no meu caso. Ajudou? Sim. Resolveu? Não. Vou mostrar aqui os gráficos dos meus dois fundos para tu conseguir entender o que aconteceu ao longo do tempo. Esse aqui é o fundo de ações que eu escolhi, que estou mostrando desde a criação dele. Olha como ele é um bom fundo. Eu tapei o nome aqui porque eu não estou indicando nada para ninguém, tá? Eu só quero que tu entenda o que eu estou falando. Olhando aqui, uma pessoa que investiu lá no começo e deixou o dinheiro investido até o dia de hoje, o que dá mais ou menos uns 7 anos, essa pessoa teve um ganho de 197%, ou seja, ela praticamente triplicou o dinheiro, e se esse mesmo dinheiro tivesse no CDI, ela não tinha nem duplicado, porque teve um crescimento de 80%. Só que eu não investi desde o começo. Tá vendo aquele pico antes de uma super queda? Pois é, eu investi naquele pico. Eu investi um mês antes de tudo despencar. Então, esse aqui é o gráfico real do meu investimento, começando quando eu investi. Olha o enorme tombo que eu tomei. E a conclusão, depois desses 4 anos desse dinheiro investido, é que eu tive um enorme ganho de menos de 10%. E se o meu dinheiro estivesse lá no CDI, eu teria ganho 47%. Traduzindo isso para valores reais, para dinheiro, né? Eu investi nesse fundo R$ 10.800, hoje eu tenho 12.200 mais ou menos. Se esse dinheiro tivesse num CDB que rendesse 100% de CDI, hoje eu teria R$ 15.800. Triste, né? Custo do aprendizado e faz parte dos riscos. Eu sabia que isso poderia acontecer, tá tudo bem. Mas vamos olhar agora para o multimercado, que a coisa não é tão feia assim. Esse aqui é o gráfico dele desde o começo, é um bom fundo, está rendendo bem ao longo do tempo. Esse aqui tem 11 anos, é um pouco mais velhinho e teve um ganho bom. E aqui é o gráfico mudando o início para quando eu realmente investi. Depois desses 4 anos e pouco desse dinheiro investido, eu teria um ganho de 40%, mais ou menos. Se o dinheiro tivesse no CDI, o ganho seria de 45%. Traduzindo isso para dinheiro, né? Então, eu investi R$ 8.000 nesse fundo e se ele tivesse rendido, o que mostra esse gráfico, já explico mais sobre isso, hoje eu teria R$ 11.200. Esse mesmo dinheiro rendendo o CDI, eu teria R$ 11.600. Aqui a diferença não é tão grande, só que a minha intenção a investir nesse tipo de fundo era ganhar muito além do CDI, não abaixo dele, né? Mas tá bom, tudo bem. Mas por que eu falei que eu teria 11.200 e não tenho? Porque aqui ele não está mostrando os custos que comeram parte do meu dinheiro, que comeram parte da minha rentabilidade. Como eu investi uma vez só e não investi mais, o que não é uma boa lógica, outro dia eu faço um vídeo sobre isso, então eu consigo fazer um comparativo de quanto ele deveria ter rendido e quanto eu realmente tenho no extrato. Olhando aqui, eu teria um ganho de 40%, então eu deveria ter R$ 11.200. Só que na realidade eu tenho 10.700, que dá mais ou menos um ganho de 35%. Essa diferença de 5% nesses 4 anos são exatamente os custos. E isso foi em 4 anos. Agora imagina isso em 10, 20, 30 anos, o tamanho desses custos, como ele come a nossa rentabilidade. Que custos são esses? Aqui a gente vai ter custos da taxa de administração, que é uma taxa que é paga, independente do fundo estar tendo prejuízo ou lucro, porque está pagando esse serviço da gestão em escolher os investimentos para a gente. A gente vai ter custos lá de taxa de performance em alguns fundos, a gente vai ter custos ao mexer essa carteira, ao vender ativos, pagar imposto sobre o lucro, comprar novos ativos, tudo isso tem custos lá dentro do fundo, que isso vai comendo a nossa rentabilidade. E a gente tem um outro custo que é uma antecipação de imposto que acontece 2 vezes ao ano. Isso é chamado de come-cotas e é assim, não tem briga, porque o governo quer ir antecipando esse valor que eles vão receber. Só que isso vai comendo um pouco do nosso dinheiro e diminuindo o nosso poder dos juros compostos. Eu já vinha questionando se valia a pena manter esses fundos, só que o combinado comigo mesma era um teste de 5 anos. Ainda não deu tempo. Só que daí eu comecei a ler esse livro aqui, que ele está me balançando mais. Esse livro se chama O Investidor de Bom Senso, do John Bogle, e eu pretendo fazer um vídeo especificamente sobre ele quando eu terminar de ler. Ainda tenho que estudar bem mais esse livro para poder falar com mais propriedade sobre ele. Mas uma das coisas que ele fala é que não vale a pena investir através de fundos de gestão ativa, ou seja, que são esses fundos que gerem o nosso dinheiro, que existe uma gestão ali que cobra para ficar escolhendo esses investimentos.
ele fala que seria muito mais negócio a gente investir através de fundos de índice. Não quero me alongar sobre esse vídeo, mas eu quero falar uma coisinha só. Ele fala sobre o retorno do mercado, né? Se a gente pegar todas as ações, a gente vai ter um retorno médio. Se isso é a média, quer dizer que para eu ganhar da média, alguém tem que perder, né? E quem garante que essa gestão que eu escolhi, que esse fundo que eu escolhi, vai ganhar da média, que não vai ser dos que estão aqui abaixo? E no livro ele mostra que na maioria dos casos a gente está abaixo. Mas digamos que ok, a gestão é muito boa e consegue superar o mercado. Aí ele fala sobre os custos que vão comendo essa rentabilidade, que é o que eu consegui enxergar ali no meu fundo multimercado. A rentabilidade que eles falam não é a rentabilidade real que eu recebi. E daí é que a gente vai ter custo de taxa de administração, taxa de performance, custo de ficar mexendo a carteira, custo desses come-cotas, tudo isso diminui a nossa rentabilidade. Não tem um grande efeito em 1 ano, 2, mas tu viu que ali em 4 anos já teve 5% de efeito na minha rentabilidade. Agora imagina isso num longo prazo. Aí juntando isso tudo eu fico me perguntando, será que fundo de investimento sempre é ruim ou sou eu que tenho o dedo podre? Será que fundo de investimento pode ser esse investimento coringa, que a gente coloca o dinheiro todos os meses e não tem que se preocupar com isso? Ou a gente acaba trocando uma análise de ações por uma análise de fundos e de gestão desse fundo? No momento, tudo me leva a crer que o meu teste com fundos falhou e que vale mais a pena eu investir por mim mesma. E quem sabe dar uma chance para os fundos de índice. Vamos ver. Mas é assim que eu tenho aprendido com os meus investimentos, testando. E claro que me dói errar no teste, claro que me dói perceber que eu poderia ter muito mais dinheiro se eu não tivesse feito o teste. Só que não dá para acertar tudo de primeira, principalmente quando a gente está tentando uma coisa nova. Quem acerta muito de primeira é porque provavelmente demorou muito para começar, ou está sendo acompanhada por uma pessoa que já errou e está mostrando o caminho das pedras. E o que tu faz com as informações desse vídeo? Faz os teus testes, não comete os mesmos erros que eu, comete erros novos. Só não vai fazer isso com muito dinheiro, né? Cuidado com o risco de ruína. Coloca um dinheiro que, se tudo der errado, tu tá ok. Chega às tuas próprias conclusões sobre investimentos. Vê o que é bom para ti e o que não é. As minhas conclusões podem ser muito diferentes das tuas. As minhas conclusões de hoje podem ser muito diferentes das minhas conclusões daqui a 1 ano. É bom a gente testar, é bom a gente aprender, é bom a gente estar aprendendo com os investimentos. Fazer esses testes com os investimentos me ensinou muito, muito mais do que ficar só estudando a teoria. E agora falando sobre as minhas conclusões depois de tantos anos investindo e também ensinando outras pessoas a investir. Eu acredito que investimento não é para te dar trabalho. Eu acredito que investimento é apoio, que ele vai te ajudar a ter uma vida mais leve, mais tranquila, mais segura, para tu poder focar mais no teu trabalho, arriscar mais no teu trabalho, fazer mais dinheiro e daí investir mais para ir criando essa riqueza. E para isso funcionar, eu não posso gastar um tempão escolhendo investimento todos os meses. Investimento precisa ser uma coisa fácil, prática, que tu faz sem gastar muito tempo. Investir é um negócio que para mim não toma muito tempo, porque eu tracei um plano, eu já sei quais são os meus objetivos, eu já sei o que eu tenho que fazer todos os meses. Entrou o dinheiro, eu vou lá, invisto, pronto. Não gasto um tempão com isso. E de tempos em tempos eu dou uma ajustada nesse plano para conseguir seguir com um investimento fácil e prático, que também é rentável e seguro, né? E se tu quer me ajuda para aprender a investir dessa forma e sem erros, me manda uma mensagem. Mas seja com a minha ajuda ou sem, o importante é investir todos os meses. Então começa como dá e depois tu melhora. Ficou com alguma dúvida? Escreve aqui nos comentários que eu te respondo. Se tu gostou desse vídeo, não esquece de deixar teu like, te inscrever no canal e até a próxima. Ó, o aspirador tentando limpar aqui. Agora não pode. Mais tarde. Mais tarde tu volta, combinado? Testes e conclusões investindo no... Esse passarinho tão doidaço aqui. Acho que não tá pegando o microfone. Alguma dúvida? Escreve aqui nos comentários que eu te respondo. Se tu gostou desse vídeo, não esquece de deixar teu like. Errei! Errei muito feio esse